mais do Senhor para você nessa noite, amém? Eu estou facinho demais para o Espírito Santo de Deus agir em mim. Aleluia! Você está facinho também para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida? Então fala bem alto: Espírito Santo de Deus, vem em mim, que eu estou facinho. Amém? Ó, uma declaração séria que você falou para o Espírito Santo de Deus agora, hein? Clima muito gostoso de presença de Deus. Como é bom sentir a presença de Deus todas as reuniões aqui nesse lugar. Como nós lutamos para que isso aconteça. Como nós batalhamos em oração, como nós batalhamos em jejum para sentirmos essa presença aqui. Se essa presença não estivesse aqui, eu estaria trabalhando naquilo que eu sempre trabalhei antes do ministério. Estaria fazendo outras coisas. Estaria em casa assistindo o pastor Faustão pregar para mim. Mas essa presença, todas as vezes que nós nos reunimos aqui, ela vem de forma muito doce e poderosa. Esse Deus é lindo demais, né? Jesus é tudo de bom. Jesus é a razão da nossa existência. A base dela aqui. Nessa semana, enquanto eu estava pela madrugada buscando a Deus, Deus me levou a escrever algo muito impactante. Um desabafo da minha alma, que ao mesmo tempo gerou em mim cura. Creio que também pode gerar cura dentro do seu coração. Preste bem atenção no que o Senhor me levou a escrever. Vivendo em meio ao caos da futilidade. Por onde vou, para onde eu olho, o que mais vejo são pessoas fúteis atrás de coisas fúteis. Desenvolvendo um sistema superficial em todos os níveis, menos no nível espiritual, onde a cada dia que passa, Deus é retirado de seu espaço, cedendo lugar para o profundo hedonismo, a busca desenfreada pelo prazer, que a cada dia se renova com prazeres mutantes e nocivos à nossa alma. Vejo nesse cenário um ser humano cada vez mais descartável, exigente e impaciente, onde a maior responsável por esse caos da futilidade é a própria superficialidade. Gostaria muito de poder resumir todo esse caos ao mundo e aos seus seguidores, mas infelizmente essa realidade avança também de forma avassaladora sobre o povo de Deus. Jovens que trocam a profundidade de Deus pela superficialidade do prazer carnal sem limites, crentes que trocam a humildade do Evangelho pela arrogância da hipocrisia, evangélicos que perdem sua identidade por distribuí-la a todos ao seu redor, líderes que negociam seu chamado com seu ego ferido, igrejas que vendem sua ética para obter uma clientela significativa, lobos tratados como ovelhas e ovelhas tratadas como lobos. Vejo poucos que realmente desejam se envolver e se jogar de cabeça no rio profundo de Deus, pois o medo de nunca mais serem os mesmos gera pânico só de pensar em nunca mais acessarem seus pecadinhos de estimação. Um problema nas mãos de alguém superficial abre sempre as portas para o abandono da fé. Uma carência física e emocional no coração de uma pessoa superficial o coloca numa vitrine de loja como uma peça em liquidação de estoque. Uma fofoca nos ouvidos de alguém superficial produz julgamentos mortíferos sem direito a qualquer defesa dos acusados. Um buraco à frente de uma pessoa superficial leva seus pés a retroceder pelo caminho mais fácil. Uma visão desagradável à frente dos olhos de um indivíduo superficial o leva a olhar para baixo e logo desanimar. Enfim, esse é o cenário em que vivemos. O caos da futilidade, que dentre tantas futilidades, uma infelizmente tem se tornado a maior de todas do ser humano pós-moderno, ou seja, aquilo que nos faz agradáveis e aceitos diante de Deus. A própria fé virou uma futilidade. O cúmulo da futilidade é trocar a fé por fortes e perigosas emoções. Senhor, eu não sei aonde isso tudo vai chegar, porém a única coisa que espero do Senhor em meio ao caos dessa futilidade é continuar sendo guiado pelo Senhor até a firmeza de espírito e a paz que ultrapassa todas as minhas dúvidas. De um jovem pastor desabafando e sendo curado pela madrugada. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Deus querido, Pai amado, nessa hora viemos ao Senhor, Pai, para colocar o nosso coração diante de Ti. Deus, nos livra, Pai,
de toda e qualquer futilidade, em nome de Jesus. Pai, eu te peço agora que o Senhor possa libertar o nosso coração de todo e qualquer sentimento contrário ao sentimento do Senhor. Pai, muda a nossa história, muda a nossa vida, muda a nossa geração. Não queremos ser uma geração fútil, que vive atrás de coisas fúteis. Pai, nessa noite nós queremos honrar, queremos, ó Pai, ó Deus, priorizar a sua palavra, queremos honrar e priorizar a sua presença, queremos honrar e priorizar a sua igreja, e declarar para o mundo inteiro e para o inferno ouvir, que nós somos um povo que acreditamos nesses princípios eternos, somos um povo que acreditamos plenamente no Senhor, e temos plena convicção de que a única esperança para esse mundo perdido se chama Jesus Cristo de Nazaré. Tira todo o peso espiritual dos nossos corações desse meio agora. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus. Usa a minha vida mais uma vez como lenha seca nesse altar, pronto para se incendiar, porque sem o teu fogo eu não sou nada. No nome de Jesus. Amém. Diga a pessoa que está do seu lado: fuja da futilidade. Abre sua Bíblia comigo no Salmo de número 23, no versículo de número 4. Eu quero ler 3 textos rápidos aqui. Salmos de número 23, versículo de número 4. Dá uma olhada para o seu lado, ver se tem alguém precisando aí de uma carona aí na palavra. A bênção também está no compartilhar da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 23, verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Vamos ler todos juntos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Vai agora para Isaías capítulo 43, alguns livros depois aí de Salmos, vai para frente um pouquinho. Isaías 43, verso de número 2. Diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Último texto, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Que diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém? Quero pensar com vocês nessa noite sobre alguns locais que Deus nos leva e nos proporciona um crescimento considerável. Quero pensar sobre locais de crescimento. Alguns locais marcam a nossa vida e a nossa história, não é verdade? Principalmente aqueles que nos transformam em meio à dor e em meio ao sofrimento. O Senhor nos coloca em locais específicos para nos moldar segundo a sua soberana vontade. E geralmente esses locais não correspondem às nossas expectativas egoístas de conforto, de bem-estar físico também. Mas esses locais criam um ambiente propício para a nossa transformação ocorrer de forma radical. Como exemplo disso, vemos na própria Bíblia vários personagens que frequentaram alguns desses lugares. Vejo José, que frequentou a prisão dentro do próprio Egito. Vejo Davi,
e a caverna de Adulão, junto com muitas pessoas que foram jogadas às margens da sociedade. Vejo o jovem Daniel dentro da cova dos leões. Vejo os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e a fornalha ardente. Vejo Paulo e o mar revoltado, que gerou ali o naufrágio de seu navio. E vejo o próprio Jesus no Calvário, mudando a nossa vida e a nossa história. Os textos que lemos descrevem alguns locais que eu e você, durante a nossa caminhada cristã, certamente iremos passar. Muitos aqui já passaram por esses locais. Porém, em todos esses locais que os textos nos disseram, eles vêm com uma promessa poderosa de Deus para mim e para você. E a promessa é a presença e a companhia do nosso Deus durante toda essa caminhada e também nesses lugares de sofrimento, de dor, porém também de crescimento. Declare em voz alta isso aqui comigo. A força da minha vida, diga, é o Senhor, de quem eu me recearei. Se uma guerra contra mim se levantar, ainda assim, nele eu confiarei. E confiando nesse Deus, eu vencerei até o que for maior do que eu. Aleluia! Quando Deus quer nos tratar e nos ensinar lições eternas, geralmente Ele nos coloca em lugares que têm uma profunda ligação com dificuldades, com desertos, tribulações e tristeza. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 7, verso 10: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Um grande cantor de alguns anos atrás, Josué Rodrigues, em uma de suas canções, ele diz o seguinte: quão proveitosa é toda tribulação, nela eu aprendi uma lição, que na tristeza Deus transforma o coração do homem. É na tristeza que Deus transforma o coração do homem. É na sua tristeza, no seu sofrimento, onde Deus grita, onde o aprendizado é intenso, onde o nosso coração é transformado. Tem alguém triste aqui nessa noite? Não precisa levantar a sua mão. Eu sei que tem. Ei, não pense que tudo terminou. O Deus do impossível é com você. E o Deus que te trata também está louco para você oferecer a Ele a sua atenção e o seu coração. Você vai se sair dessa situação de tristeza, de sofrimento e dificuldade uma pessoa muito melhor. Comece a visualizar pela fé você após vencer essa situação. Comece a visualizar alguém mais firme. Comece a visualizar alguém mais humilde. Comece a visualizar alguém mais vencedor de verdade. Comece a visualizar alguém mais cheio da unção de Deus. Esse é você, após você vencer essa tribulação. Porque na tristeza, Deus transforma o coração do homem. Veja algumas promessas bíblicas de dificuldades. Só promessas fofas, só Discovery Kids. João 16, verso 33. Quero ver se alguém vai dar uma glória a Deus ou vai ficar eufórico. João 16, verso 33, a palavra do Senhor diz assim: no mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A promessa é de quê? Que no mundo nós teremos o quê? Aflições. E glória a Deus. Está melhorando. 2 Timóteo 3, verso 12, o apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo o seguinte: ora, todos quantos querem viver verdadeiramente em Cristo Jesus, esses sim serão perseguidos. Qual é a promessa fofa, maravilhosa para nós? Se seguirmos a Jesus de forma verdadeira e piedosa, seremos o quê? Perseguidos. Euforiei. Romanos 8,36, a promessa de Deus é a seguinte: por amor de ti, Jesus, somos entregues à morte o dia todo. Qual é a promessa aqui? Por amarmos a Jesus, somos entregues à morte o dia todo.
corremos risco de morte o dia todo. Não, muitas vezes a morte física, em alguns países sim, nós vamos ver daqui a pouco, mas principalmente a morte espiritual, porque a guerra espiritual é toda contra os filhos de Deus. Isso é motivo para termos medo? Existe alguém que é muito maior do que os meus problemas. Existe alguém que é muito superior a todo e qualquer demônio do inferno. Para cada demônio que existe na terra para te atazanar, existe 2 anjos para te ajudar. Aleluia! É só uma terça parte dos anjos que caíram do céu. As outras 2 partes estão lá com o Senhor. E se estão com o Senhor, estão do lado daqueles que estão com Deus. Portanto, você tem 2 anjos para te ajudar em cima de cada capeta do inferno. Esse é motivo para você se alegrar. Glória a Deus. Vamos analisar agora alguns desses locais que Deus tem colocado à nossa frente para crescermos e refletirmos a sua glória. O primeiro local que o Senhor coloca à nossa frente para crescermos e refletirmos a sua glória é o vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte. O que o vale significa, simboliza, pastor? O vale da sombra da morte simboliza dificuldades que podem atingir níveis extremos, ou seja, podem atingir até o nível da morte. Todos nós iremos passar, muitos já passaram por esse vale, ou seja, por problemas e até mesmo pela morte, porém teremos Jesus como nosso bom pastor em todas estas situações. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, inclusive dificuldades em níveis máximos. Não distorça a Bíblia e não use ela só para te agradar. O Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Isso inclui também dificuldades em níveis máximos. Então, quando chegar dificuldades em níveis máximos, não feche sua cara e comece a murmurar, não. Pois até diante da própria morte conseguiremos visualizar a companhia do nosso bom pastor, que nos conduz aqui durante a caminhada terrena, mas nos conduzirá também quando enfrentarmos a morte. Aleluia! Quando você morre, Deus não te abandona. Quando você morre, Deus segura na sua mão e te coloca imediatamente na eternidade. Esse final de semana eu estava dentro de casa buscando a Deus pela madrugada e Deus me levou a ver um vídeo no YouTube. Esse vídeo eu posso afirmar aqui para vocês, mudou minha vida de anteontem para hoje. Mudou mesmo, bastante. Vendo esse vídeo, eu vi ali os nossos irmãos em Cristo, em países onde o Evangelho é perseguido, onde os cristãos são perseguidos. Eu vi ali vídeos de profunda covardia. Eu vi ali vídeos com imagens extremamente fortes. No primeiro vídeo eu via os nossos irmãos em Cristo, meus irmãos, seus irmãos em Cristo, no meio de um círculo, e as pessoas com porretes, madeiras, espancando aqueles irmãos, pisando na cabeça deles, fazendo eles sangrarem, batendo neles com força até a morte. No segundo vídeo, vi os cristãos, se eu não me engano, num país da África, não me esqueci o nome, sendo jogados vivos numa fogueira, quebrando as pernas deles com pauladas para ficar mais fácil, pegando os corpos como se fossem lixo e jogando na fogueira. E o terceiro vídeo eu via um pastor que foi pego de surpresa por radicais encapuzados, estavam filmando, chegaram quebrando a igreja toda, espancando aquele pastor, quebrando tudo na igreja. E a imagem que vai ficar para toda a minha vida é a imagem daquele pastor todo ensanguentado, com as mãos assim diante de uma multidão cheia de paus, pedras, porretes.
ele todo ensanguentado, olhando para eles. Em todas essas circunstâncias, meu coração foi levado a pensar: Senhor, onde está o Senhor nesse vale da sombra da morte dos meus irmãos? Eu comecei a ficar desesperado, comecei a chorar como há muito tempo eu não chorei, não chorava. Fechei a janela para não escandalizar a vizinha e acordar as pessoas. Comecei a falar: Jesus, são meus irmãos, Jesus. O que está acontecendo? São meus irmãos, estão morrendo. E a cara daquele pastor olhando, me deu vontade de entrar na internet e ir lá proteger ele. Falei: Jesus, isso é muito forte. E o meu Deus falou profundamente ao meu coração, dizendo: eles podem ferir o corpo, eles podem quebrar os ossos, mas eles não podem tomar o espírito, nem afetar o espírito deles. Comentando que o Saulinho aqui também viu. A gente começa a refletir onde é que está parando o nosso cristianismo. Quando eu falo nosso, eu me refiro ao corpo de Cristo no meu país, no Brasil. Eu não posso ficar isolado diante dos meus irmãos que professam a mesma fé que eu. Mas que cristianismo é esse que nós vemos aí? Um cristianismo cheio de conforto, um cristianismo onde a palavra morte não existe mais, um cristianismo onde a igreja deve se amoldar, se adaptar às pessoas, e não as pessoas devem se adaptar ao reino de Deus e aceitar o reino de Deus. Um cristianismo onde as pessoas reclamam do conforto da cadeira, as pessoas reclamam da intensidade do ar-condicionado. O cristianismo onde as pessoas vivem fazendo picuinhas por aí afora. Enquanto isso, a cada 3 minutos no mundo todo, a cada 3 minutos no mundo todo, morre um mártir, morre um cristão como eu e você. Só enquanto estamos adorando a Deus aqui, vários irmãos nossos já morreram por amor a Cristo. O que mais me chamava a atenção é que enquanto eles estavam sendo mortos, espancados, eu não vi nenhum desesperado dizendo para. Eu não vi nenhum desesperado querendo lutar contra aqueles que estavam ali espancando eles. Nenhum. Sabe por quê? Porque o céu se abriu sobre eles. Eles viram a glória de Deus. Porque Jesus chamou eles para a morada eterna. Nada nesse mundo, nada pode superar esse amor de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a perseguição, nem a angústia. Fico envergonhado. O que eu estou fazendo para Jesus? Sabe, não por perfeccionismo, não. É porque a gente sabe que a gente pode oferecer mais, poxa. A gente sabe que a gente pode oferecer mais. Tem pessoas morrendo do nosso lado, a gente não está fazendo nada. Quando as pessoas começam a nos perseguir, a gente já logo coloca o rabo entre as pernas e fala bem assim: eu não vou criar confusão. Eu vou parar de falar de Jesus na minha escola, porque isso já está gerando confusão. Se Deus está me permitindo falar isso aqui agora, é porque tem jovens que estão colocando os rabos entre as pernas, estão dizendo essas palavras. Não vou mais ficar falando que eu sou crente na minha escola, nem mandando versículos bíblicos pelo Facebook. Por quê? Porque as pessoas já estão começando a criar birra comigo, confusão. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Vem cá, Saulinho. Ora por eles aqui, filho. Você é missionário, velho. Nós vamos rodar esse mundo todo aí, nós vamos ver essa realidade de perto. E nós vamos ser usados como tochas desse avivamento do Senhor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Ó Santo Espírito Santo de Deus eterno, apresentamos teus filhos, ó Pai, igreja perseguida em todo mundo, Senhor. Entregamos em tuas mãos, ó Espírito Santo, conforte o coração dos teus filhos, ó Pai. Refrigere a alma dos teus filhos neste momento, Senhor. Refrigere a alma, o coração dos
os teus filhos neste momento, meu Pai. Clamamos ao Senhor em favor dos teus filhos, ó Pai. Que eles sentir o teu abraço neste momento, Senhor. Que eles sentir o teu cuidado, ó Pai, o teu sustento, Senhor. Em nome de Jesus, envia os teus anjos para os guardar, Senhor. Que eles ver a tua glória como Estevão viu, ó Pai, ao ser apedrejados. Que eles ver a tua glória, ó Pai. Que o teu amor venha confortar o coração dos teus filhos, seus familiares, neste momento. Clamamos em favor dos teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, aleluia. Continuando, a morte, queridos, é o maior medidor da fé. Guarde bem isso, se possível anote. A morte é o maior medidor da fé. Portanto, o vale da sombra da morte determinará se a sua fé é pura ou não. Você precisa passar pelo vale da sombra da morte para que a própria morte, tanto ela para você mesmo, quanto até mesmo o enfrentamento da morte física, possa vir a determinar para Deus se a sua fé de verdade é de mentirinha. Quais são as possibilidades, igrejas, diante do vale da sombra da morte? A primeira possibilidade diante do vale da sombra da morte é o pânico, é o desespero. Você entra no vale da sombra da morte, você fica em pânico. Você começa a perguntar: onde está o Senhor, Deus, nesse lugar difícil? Onde está o Senhor, Deus, na morte desse ente querido? Onde está o Senhor, Pai, por favor, no término desse namoro? Onde está o Senhor nesse desemprego? Essa é a primeira possibilidade dentro do vale da sombra da morte, o pânico. Mas existe uma segunda possibilidade, e eu tenho convicção de que ela é a possibilidade adotada pelos sábios, filhos de Deus. A segunda possibilidade é o crescimento diante do vale da sombra da morte, utilizando a própria palavra de Deus, que diz: em todas as coisas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando vem o vale, você já com atitude sábia diz: opa, isso aqui está difícil, sim. Está escuro, sim. Está complicado, sim. Ok, está doendo, sou humano, sinto tristeza, sentimentos, sim, ok. Mas existe um Deus que está sobre a minha vida, sim. E Ele não perdeu o controle nessa situação que eu estou passando. E esse mesmo Deus que está no controle, Ele vai proporcionar para mim um crescimento nessa hora aqui. Esse mesmo Deus vai fazer com que tudo aquilo que está acontecendo comigo coopere para o meu bem. Diante do vale da sombra da morte, você tem duas opções: ou cresce ou você morre. Ou você cresce ou você morre diante do vale da sombra da morte. Os maiores atletas do mundo sempre são unânimes em dizer que gostam bastante dos grandes desafios. Gostam de jogar na casa do adversário com a torcida toda contra. Gostam de jogar contra os maiores atletas, disputarem contra os maiores atletas do mundo. Por quê? Porque eles querem realmente testar a capacidade deles. Eles têm ali uma oportunidade enorme de crescerem como atletas e de fazerem o nome deles na história. Porém, nós somos também atletas. Somos atletas de Cristo Jesus. Amém? Tem atleta de Cristo Jesus aqui nessa noite? Aleluia? E mesmo aqueles que estão acima do peso, são atletas de Cristo. Aleluia? E como atletas de Cristo, nós atingimos o nível máximo do conhecimento humano, o conhecimento sublime de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos o Israel de Deus, campeões com Deus. E diante dos atletas de Cristo existe uma questão, uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: você vai recuar agora? Diante desse vale da sombra da morte? Você, atleta de Cristo, campeão com Deus, você vai recuar? Tem certeza que você vai recuar diante do vale da sombra da morte? Como diz os mineiros lá na minha terra: deixa o pau quebrar e a garapa azedar. Quanto mais intenso o fogo, maior é a nossa santificação. Quanto mais ferve o fogo contra nós, maior é a nossa transformação, maior é a nossa santificação. É o fogo da provação que produz o ouro da santificação. O
fogo da provação, da dificuldade, do vale da sombra da morte é que produz o ouro puro da santificação, da santidade em Deus. No vale da sombra da morte nós aprendemos a morrer para aquilo que não agrada a Deus. É isso que você aprende. Dentro do vale da sombra da morte você aprende a morrer para tudo aquilo que não agrada a Deus. Ou seja, aprendemos a morrer para o nosso orgulho, para o nosso medo e para a nossa autossuficiência. Só atravessa o vale da sombra da morte, igreja, aquele que morre para si mesmo e aprende a confiar no seu Senhor, no seu pastor Jesus e no consolo da sua vara e do seu cajado. Só atravessaremos o vale da sombra da morte, guarde bem isso, se nós confiarmos no nosso pastor Jesus e no consolo da sua vara e do seu cajado, que estarão sempre ali para nos consolar, para nos guiar, nos corrigir, nos direcionar. Aleluia. Essa hora eu gostaria que as luzes fossem apagadas e o pessoal do teatro me ajudasse aqui. Preste bem atenção, não perca a sua atenção. André, de camisa listrada, entra no vale da sombra da morte. Jesus está ao seu lado, com a palavra dele iluminando o caminho do André. Mas o André olha para o lado e vê Jesus. Quanta pornografia, Jesus! Olha para o outro lado, Jesus, que assombração é essa do inferno? Jesus, que música nojenta é essa, querendo que os meus pés vacilem na presença dos demônios? Jesus, que tentação é essa, Pai, por favor? E Jesus continua do lado. E o André para no vale da sombra da morte e quer recuar. Não aguento mais, está muito escuro, estou com medo. E Jesus segura e fala: filho, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus conduz o André, como conduz a mim e a você, até o final do vale da sombra da morte. Aleluia! Glória a Deus. Pode acender a luz. Esse é o primeiro local onde nós crescemos na presença de Deus, onde Deus nos coloca com um propósito benéfico de crescimento. O segundo local não é o local que nós visitamos, não é o local que nós passamos por ele temporariamente. É um local que nós precisamos entrar e permanecer nele. E esse local se chama o caminho estreito. O caminho estreito. Seguir a Jesus é ter um relacionamento estreito com Ele. Seguir a Jesus significa caminhar nesse caminho estreito com uma exigência. A exigência de abrirmos mão de muitas coisas para estarmos junto com Ele. Que tipo de relacionamento você, por exemplo, espera de alguém que diz que te ama? Que tipo de relacionamento que você espera? Com certeza, a maioria absoluta responderá: eu desejo um relacionamento estreito e íntimo com as pessoas que dizem que me amam. Jesus espera o mesmo de mim e de você. Jesus espera um relacionamento estreito e um relacionamento íntimo de mim e de você. O nosso amor por Jesus deve ser estreito, o que significa ter que nos despojar de toda a bagagem mundana. Estreito também, queridos, é a porta que nos conduz à salvação, onde o excesso de bagagem deixará muitas pessoas encurvadas e impedidas de entrarem no reino de Deus. Ei, talvez você que entrou aqui nessa noite esteja encurvado. Anda encurvado porque a bagagem mundana é imensa. Porque diante de Deus você não consegue se erguer nunca. Porque a sua mochila está repleta de quê? De Facebook. Está repleta de PlayStation 3. Está repleta de novelas. Está repleta de mágoas. Está repleta de pecados. E aí você caminha encurvado. E alguém que caminha encurvado não é apto para caminhar em caminhos estreitos. Você vai se dar mal.
Dá uma olhada para a sua mochila aí agora, sua mochila espiritual, e veja o que está te deixando encurvado, e veja as coisas que te deixam encurvado por não agradar a Deus. No reino de Deus, queridos, é proibida a entrada de pessoas perfeitas, amém? Aleluia? Então uma placa assim no céu: é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Pessoas perfeitas só vão ocupar o inferno. Aquelas que pensam que são perfeitas vão ocupar o inferno. Aquelas que vivem dizendo: eu não mato, eu não roubo, eu não fumo maconha, eu não rio da piada do tiririca, eu não faço nada disso. Então por isso eu vou para o céu, porque Deus tem que me aceitar, porque eu sou o supra-sumo da bondade aqui nessa terra. Só falta uma asa para me virar um querubim. Esse tipo de pessoa vai ocupar o inferno. Mas no céu, somente as pessoas imperfeitas. Quem é imperfeito como eu aqui? Levante a sua mão, glória a Deus. Só de levantar a mão já tiramos um peso das nossas costas, não é verdade? De assumir: eu sou imperfeito, eu tenho falhas, mas sigo alguém que é perfeito e não tem falhas. Eu sigo a Jesus, um Deus perfeito, e eu procuro imitá-lo todo dia. E a coisa mais linda dentro do cristianismo, sabe o que é? É quando você falha, assume sua imperfeição e se arrepende e pede perdão. Gente, isso aí é uma voadora do Daniel San na boca do Satanás. Você imagina o poder disso? No reino de Deus é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Portanto, queridos, deixe as suas perfeições, entre aspas, do lado de fora. Essas perfeições que te tornam grande e te tornam espaçoso dentro de um caminho estreito. E substitua isso assumindo a sua humildade, a sua pequenez diante de Deus. Assuma com humildade a sua pequenez, a sua insignificância diante do Pai, que Ele vai te encher da presença dEle, e Ele vai te fazer leve, Ele vai te fazer apto, Ele vai te colocar em forma para trilhar no caminho estreito e passar pela porta estreita. Isso aqui joga por terra toda a teologia da prosperidade. E para Jesus, sua vida vai ter muita coisa boa. E para Jesus, você vai ganhar um carro zero. E para Jesus, você vai ganhar até uma mulher bonita. Tem gente que fala isso. É ou não é? Muitas vezes a gente ouve por aí fora, não é mesmo? Esse texto joga por terra toda essa mentira. Porque quem quer seguir a Jesus tem que caminhar por um caminho estreito. E para caminhar no caminho estreito, essa pessoa tem que tirar bagagens que não agradam a Deus. Para passar na porta estreita, você não pode estar cheio de coisas do mundo, porque você vai ficar emperrado na porta. Dentro do caminho estreito, preste bem atenção, é preciso entender que é no nosso esvaziar que Deus nos leva além. No caminho perfeito, uma lição precisa ser, no caminho estreito, uma lição precisa ser aprendida. Quando nós nos esvaziamos, Deus nos leva além dos nossos problemas, Deus nos leva além das nossas dificuldades, Deus nos leva para junto da sua presença. É quando nós nos desfazemos do peso do mundo, é que nós ficamos sob medida para trilhar o caminho estreito. Diga para a pessoa que está do seu lado: tira o excesso de bagagem da sua vida, o caminho é estreito. Quero chamar mais uma vez os meninos do teatro, prestem bastante atenção. O André aponta lá atrás, uma mochila muito pesada nas costas, começa a trilhar um caminho estreito, e nós percebemos que ele está encurvado e com dificuldades seríssimas de trilhar esse caminho estreito. Ele não quer se desfazer dos itens dentro dessa mochila.
que representa a bagagem espiritual e emocional do coração dele. E aí ele chega na porta, que é estreita. Ele tenta passar, como muitos querem trapacear com Deus, mas nunca vão conseguir. Ele vê que a mochila emperrou, porque ele é louco, é fascinado por tudo que está dentro da mochila dele, como muitos que estão aqui são fascinados. E aí então ele toma coragem de dizer não para o mundo, não para o pecado, e abandona sua mochila, ergue o tronco e passa pela porta estreita. Aleluia. Talvez você possa estar se identificando com isso aí, tentando caminhar com Deus todo torto, todo encurvado, recebendo palavras como essa para você tirar essas coisas da sua mochila, e você fica com a cara fechada e diz: não vou tirar, esse é meu pecadinho de estimação, a minha novela de Satanás aqui para me tirar dela. Tem gente que fica endemoniado quando você vai confrontar. Você precisa tirar o excesso da sua bagagem, porque senão você não vai passar por esse caminho perfeito e nem pela porta estreito e nem pela porta estreita. O último local para nós encerrarmos, que Deus nos insere e permite que esses locais se acheguem até nós, são os rios e o fogo, descritos em Isaías 43, verso 12. Esses locais, os rios e o fogo, nos colocam frente a frente com os milagres de Deus. São locais que nos fazem lembrar da travessia do Mar Vermelho e do Rio Jordão pelo povo do Senhor, e também da confiança dos amigos de Daniel diante da fornalha ardente. Quando nós chegamos nesses locais, igreja, preste atenção, a nossa fé tem que subir o nível de forma radical. Talvez hoje você esteja passando por isso. Chegou diante do Mar Vermelho na sua vida, chegou diante de uma causa que para você e para os homens é impossível. Talvez você chegou diante de uma fornalha ardente, onde as pessoas olham para você e dizem: não tem mais jeito, é melhor você repensar a sua vida, essa situação está perdida. Porém, eu quero dizer para vocês nessa noite, como profeta de Deus, ninguém está pronto para um milagre. Ninguém aqui nesse lugar, nessa noite, está pronto para um milagre. Porém, os milagres de Deus estão prontos para todos nós. Mas qual o segredo, pastor, disso? Para que o milagre do Senhor chegue até nós, venha até nós, é necessário eu e você sairmos de cena. É necessário eu e você desistirmos de nós mesmos, no sentido de que desistir das nossas habilidades, das nossas capacidades, do nosso currículo, e dizer: Deus, nada do que eu conheço, nada do que eu tenho pode solucionar isso daí. Então eu vou sair de cena, assumir a minha pequenez diante do Senhor e deixar o Senhor trabalhar em prol do meu milagre. E aí Deus vai olhar para você e dizer: muito bem, bravo cavaleiro, cavaleira, até que enfim vocês entenderam a realidade espiritual do meu reino. E aí Deus, como alguém muito gentil, entra em cena e nos provê um milagre. Porque nós decidimos parar de ficar puxando cabo de força. Não, Senhor, essa namorada é do Senhor. Não, essa namorada é do capeta. Não, eu vou ficar aqui. Não, porque eu vou ao psicólogo agora, não vai dar para resolver lá. Não, vou pegar dinheiro emprestado agora. Não, Senhor, agora eu entrego nas tuas mãos, não vou pegar mais não. Não, Senhor, agora me dá de volta. E aí quando você para de fazer essa briga tola, Deus fala: amém, entrei no território que me é devido. Eu sou o Deus do impossível. E eu gosto de entrar em situações quando o homem fala bem assim: essa daqui nem Deus resolve.
depois do Titanic. Esse navio nem Deus pode fazer afundar. Está lá até hoje no fundo do mar. Não que meu casamento Casamento é igual de Hollywood, só falta aparecer o brilhinho no sorriso assim no dente. Ninguém, nem curso de casados para sempre, nem de paçoca eu preciso para melhorar meu casamento. E aí vai, vocês estão rindo, conheço gente assim. Gente que tem a petulância de falar: nunca briguei com a minha esposa, nunca tivemos uma discussão, nunca. Somos um casal exemplar. O chifre na cabeça do corno vai começar a crescer daqui a pouco. É só esperar. Não desafia Deus não, pelo amor de Deus, não desafia Deus não. Fala pro seu irmão, não desafie Deus, conte com Ele. Ninguém está pronto para o milagre, mas o milagre de Deus está pronto para nós. O milagre, igreja, preste atenção, não é apenas uma questão de fé, mas principalmente uma questão da compreensão das nossas limitações. Para que o milagre chegue, não basta você ter fé, mas principalmente compreender que você é limitado e dependente de Deus. Deus nos faz chegar até esses locais, até os rios e o fogo ardente, para nos ver totalmente desprotegidos e sem respostas prontas. Deus ama fazer isso, nos fazer chegar até locais onde nós não vamos ter nenhuma proteção humana, onde nós vamos nos ver ali nus diante de Deus, onde nós vamos nos ver ali totalmente desprotegidos. E agora, quem poderá me defender? Não é o Chapolin Colorado que vai aparecer, com certeza. Mas Deus, Ele gosta de ver essa situação, nos ver desprotegidos, nos ver sem respostas prontas, nos ver sem soluções imediatas para os nossos problemas, nos ver totalmente vulneráveis à ação dEle. Ele gosta de nos ver nessa situação. Por quê, pastor? Para que Ele, somente Ele, igreja, possa ser o nosso abrigo e a nossa única resposta. Para que Ele possa mostrar para mim e para você a tremenda realidade de que Ele é o perfeito abrigo, de que Ele é a perfeita resposta para os nossos problemas. Talvez algumas pessoas estejam passando aqui por águas turbulentas dentro de seus casamentos, dentro da sua família. Talvez pessoas que estão aqui possam estar passando pelo fogo ardente de uma enfermidade emocional, espiritual, física que não sara. A palavra de Deus para vocês nessa noite é: não temas, porque eu, o Senhor da sua vida, sou com você. Não temas, porque eu não desisto da sua causa. Não temas, porque eu sou poderoso para dar uma só palavra quanto a essa situação e ela mudar radicalmente em seu favor. Não temas, o Senhor é contigo. As águas não vão te afogar, o fogo não vai te queimar e nem vai arder na sua pele. Isso não sou eu que estou falando, é o próprio Deus. E os meninos lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, provaram disso, que no meio da fornalha acesa, Jesus foi ali e dançou com eles. Jesus foi ali e livrou eles, e nem os cabelinhos do braço dos caras queimaram. É o Deus do impossível. Se você prefere acreditar no Capitão América, o problema é seu, mas o nosso Deus é maravilhoso. Não podemos vê-lo, mas posso sentir Ele todo dia. Não se veste como super-heróis de Hollywood, mas se veste com simplicidade, e o seu manto é reluzente. Seus olhos são como chamas de fogo. Ele calça o sapato como bronze, latão de bronze.
assim que Jesus está hoje. Na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Jesus é maravilhoso. Mais uma vez, o menino do teatro. Cadê vocês? Cadê André? Vem cá. André somos nós, eu e você. E aí, André? Você começa a visualizar aqui embaixo rios que querem te afogar, cara. Fogo ardente que querem te queimar e te consumir. Aí você olha e vê o seu Deus Todo-Poderoso. E você explica para ele: Jesus, como eu vou fazer para passar isso aqui? E ele te pega no colo e passa com você. Aleluia! Oh, aleluia! Não apaixona pelo Vitor não, tá, André? Pelo amor de Deus. Igreja, para encerrar, sério. 3 lugares que Deus nos leva para crescer. Qual é o primeiro deles? O Vale da Sombra da Morte. O que nós aprendemos no Vale da Sombra da Morte? Que devemos morrer para as coisas que não agradam a Deus. Segundo lugar, que nós não só passamos, mas temos que permanecer nele até a eternidade. É o caminho estreito que nos leva para a porta estreita. E o que nós aprendemos lá? Que o excesso de bagagem pode nos deixar agarrados no meio do caminho. E o terceiro e último lugar que Deus nos leva para fazer-nos crescer são os rios e o fogo ardente. E o que nós aprendemos lá? Que é no colo de Deus que está a nossa vitória. É no colo de Deus que está a nossa vitória. Não importa onde você está hoje, o que importa é a sua atitude diante desses locais. Sentir Jesus e morrer para si mesmo no vale da sombra da morte, experimentar os milagres nos rios e no fogo da vida, e também entrar pela porta estreita e não recuar dentro do caminho estreito, são atitudes louváveis suas a partir de agora. Você pode fortalecê-las ou iniciá-las nessa noite. Vamos ficar de pé. Igreja, preste bem atenção aqui. Se passar com Jesus por esses lugares já é difícil, porque a Bíblia não nos deixa mentir. Imagina sem Jesus você passar por esses lugares. É pedir para morrer 2 vezes: morrer fisicamente e morrer eternamente. Todos fechem os olhos agora. Todos repitam comigo essa oração em voz alta, dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado, que a sua palavra acertou em cheio nas minhas necessidades. Senhor meu Deus, nessa hora eu reconheço que eu preciso do Senhor, e por isso agora eu decido entregar a minha vida ao Senhor, pedir perdão ao Senhor pelos pecados que eu cometi longe da sua presença. Senhor Jesus, risca o meu nome agora do livro do inferno e escreve agora o meu nome no livro da vida e me faz agora uma nova criatura que anda seguro no vale da sombra da morte, no caminho estreito e pelos rios e fogo